Olá, gente. Então, terceira série português. Essa é a parte 2 da revisão. Lembrando que na aula passada a gente trabalhou com algumas regras de concordância, a regra geral, né, a questão do adjetivo que apareceu pós-posto e a regrinha do só, né, do só, sozinho, adjetivo e o só somente. Agora a gente vai finalizar, né, com essas expressões são as mais importantes, são as regras, na verdade são as questões que mais caem, né? É com as expressões, é proibido, é necessário, é bom, é preciso, é permitido. Não tem mistério aqui, gente. O que tem que se observar é se essas expressões estão acompanhadas com os termos, esqueci até o nome, com os termos determinantes, né? Quais são os termos determinantes do substantivo? Podem aparecer ali pronomes, né? Os pronomes indefinidos, por exemplo, várias. Ali eu tenho é necessário, é preciso, né? Então, é permitido, é necessário. Então, várias pessoas, olha, várias pessoas são necessárias. Então, eu estou colocando o pronome, né? O pronome, inclusive, indefinido. Então, pronome, o adjetivo, o numeral, o artigo, que é o que mais cai. Eu acho que ele deve estar ali já, né, gente? Então vamos lá. Se eles estiverem acompanhando, não, aqui eles estão todos invariáveis, né? É proibido entrada, não tem aqui determinante, né? Por isso que está invariável. É necessária atenção, invariável. No verão, melancia é bom. Se tivesse aqui a melancia, aí seria é boa. É preciso cidadania. Então, por que eu coloquei é preciso? A questão que as pessoas acham que por ser cidadania uma palavra feminina, a pessoa que vai concordar. Não, gente, porque não tem determinante. Não é permitido saída, se fosse. Observe que ficou aqui invariável. Se tivesse um determinante aqui, mudaria o termo. E agora vem, né? Agora vem, observe que eu tenho aqui a presença do a, né? Aí eu modifico, porque na verdade a concordância se dá aqui, ó. É proibida a entrada. Esta salada aqui é um pronome demonstrativo, é ótima. Então, ótima aqui, esta. Observe que ele vai fazer a concordância com a presença dos determinantes. A educação é necessária. Ó. Houve a presença do determinante, modifica. Olha aqui, são precisas várias, fica até estranho, né? E o S puxa demais na fala, né? Parece que está errado. Então, por que ficou são precisas? Por causa desse pronome aqui indefinido. Sabe como é que ficaria? É preciso medidas na educação. Se não tivesse, se isso aqui estivesse omitido não, né? Se não tivesse o pronome indefinido, várias, aí ficaria como é preciso medidas é preciso medidas na educação, é necessário medidas na educação, é bom medidas na educação. Então, observe que o termo fica invariável porque eu retirei o pronome. E vocês viram muito, não foi? Isso aqui é só para recapitular, porque eu sei que a gente esquece se não ficar revisando, não é, gente, os conteúdos. Bom, anexo também, outros termos muito utilizados no nosso dia a dia. O obrigada, então, né? No meu caso, obrigada. Né? No caso do rapaz, obrigado. Observe que ele vai fazer a concordância com o termo a que se refere. Se sou eu que estou falando, é obrigada. Se eu estou falando, é quite. Se eu estiver mais, no caso, né? Se eu estiver me referindo nós, então nós estamos quites. Enfim, estes termos se referem, na verdade, eles vão variar, vão concordar com o termo a que se refere. O que é que seguem aqui, gente? Anexas às documentações. Se fossem os relatórios requeridos, seguem anexos os relatórios.
Lembram que eu posso retirar isso aqui, gente, e usar o em anexo, que o em anexo serve para tudo, tudo, é feminino, masculino, tudo. Seguem em anexo as documentações requeridas. Se fossem os relatórios, seguem em anexo os relatórios requeridos. A menina agradeceu, muito obrigada. Se fossem as meninas agradeceram, muito obrigadas. Vige, professora, como é estranho. É estranho, gente, mas é o correto. Porque como a regra diz que ele faz a concordância com o termo a que se refere, se eu tivesse mais de uma menina, muito obrigadas. Se tivesse mais de aqui, os meninos agradeceram, muito obrigados, né? A menina agradeceu, muito obrigada. Se fosse o menino agradeceu, muito obrigado. Ok, gente? Ah, tem até embaixo, né? Valeu, nem vi. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós mesmas, olha aqui, ó. Tudo isso por causa disso, de senhoras. Né? Os obrigadas, as senhoras e mesmas senhoras. Se fossem os senhores, ó. Muito obrigados, disseram os senhores. Nós mesmos, se fosse ali próprio, era a mesma coisa, gente. Ó. Muito obrigadas, disseram as senhoras. Nós próprias, né? Nós próprias faremos isso. Se fossem os senhores, aí. Muito obrigados, disseram os senhores. Nós próprios faremos isso. Incluso é o mesmo que anexo. Concorda com o termo. Segue incluso. Quem é que segue inclusos aqui, gente? Não são os papéis? Então, se eu tenho os papéis, é inclusos. Se fossem as folhas, seguem inclusas as folhas. Se fosse o papel, incluso, segue, cuidado com o verbo também, né? Segue, incluso o papel solicitado. Aí também cuidado com toda a frase, né? Não vai só concordar com o termo mais próximo e esquecer as outras concordâncias. Já lhe paguei o que estava devendo. Estamos, porque usou quites? Porque eu tenho mais de um. Nós estamos, é mais de um. Se fosse, já lhe paguei o que estava devendo. Estou quite com você. Estou quite. Eu estou. Quite, singular. Certo, gente? Então, faz a concordância com o termo a que se refere. Mas não esqueçam dos outros termos, obviamente, né? Dos verbos, né? Dos verbos também. Bom. E aí, se eu não me engano, esse daqui é para encerrar. Não, tem o meio e o meia. Então, falta pouquinho. O bastante rapidinho, né, gente? Porque o bastante a gente vai modificar se a gente substituir. Deixa eu ver aqui. Eu acho que tem ali, mas ó. Bastante, muito. Vi ontem bastantes pessoas. Ai, que estranho. E fora o S que puxa demais, né, gente? Vi ontem bastantes pessoas no centro da cidade. Por que eu usei bastantes pessoas? É porque eu substituí por muito. Então, eu vi muitas pessoas. Aqui é o pronome, né? Pronome indefinido. Em cima é o advérbio. Então, como eu consigo saber a diferença, substitua por muito e muitas. Fica muito simples. As casas estão... há bastantes, há muitas pessoas. Se eu tenho muitas pessoas, esse termo está concordando com esse daqui. É um pronome, ele colocou ali um pronome adjetivo, mas é um pronome também definido, né? Nunca pensei que o estudo fosse tão caro. Então, observe que o caro ali que ele está se referindo está intensificando o verbo. Quem se refere ao verbo é o advérbio. Agora, olha a diferença aqui. Por que isso aqui ficou caras? Por causa do verbo de ligação. Aqui, na verdade, é um adjetivo, então está concordando com o nome. Se fossem os prédios, os prédios estão caros. Vamos substituir por barato. As casas estão baratas. Faz a concordância.
Se fosse os prédios, os prédios estão baratos. Bom, aí achei barato. Por que ficou barato? Está concordando com o casaco? Não, é porque aqui na verdade ele é um advérbio. Achei barato, achei caro. Então o termo está se referindo ao verbo. Já aqui debaixo não, né? Hoje as frutas estão baratas, baratas as frutas. Ok? O longe também é o mesmo raciocínio, gente. Ora concorda, ó, longes verdes, está assim concordando com verdes. E aqui, na verdade, ele se dá a ideia de distância, né? Vai ficando longe. Então, quando ele dá essa ideia de distância, ele tem que ficar no singular. E o meio e o meia, né? Que eu teria que falar porque ainda há um pouco de uma confusão entre os termos. Mas vejam só, o meio, gente, ele fica sempre no singular masculino quando a gente consegue substituir por um pouco. Então, a gente, no caso, nós mulheres, nunca diríamos estou meia cansada, porque quando é meia, é de metade ou de meia acessório, né? Se eu quero dizer que eu estou um pouco cansada, eu vou usar o meio, né? Porque é um pouco. Inclusive, ele vai colocando aqui. Normalmente, ele vem trabalhar os conceitos entre quem é adjetivo e quem é advérbio, né? Então, a noiva está meio nervosa, um pouco nervosa, é advérbio. O advérbio também se refere ao adjetivo. Se refere, não é concordar. Olha a diferença, tá? Pedi meia cerveja, metade da cerveja, meia porção, metade da porção, né? Então, eu tenho ali a concordância entre os termos. Bom, gente, é isso, certo? Durante o plantão, eu vou estar passando as questões para a gente poder reforçar para vocês fazerem a avaliação online. Até a próxima.